Começando então a nossa revisão geral de matemática, eu sou o professor Elias Daniel, né? Muito bem-vindo aí todos vocês ao curso Elo, né? Estou vendo o pessoal já conectado aí ao vivo, bacana, boa noite, legal, bacana, né? E espero realmente que vocês aproveitem ao máximo a aula, né? Gente, matemática nunca é demais, pessoal, né? Matemática, quanto mais questões você puder fazer aí numa semana de véspera, melhor para vocês, né? Espero que vocês tenham acompanhado aí os nossos cursos pelo site, né? Assim, claro, a gente não estava fazendo as aulas ao vivo, a gente mandava as transmissões aí para vocês gravadas e hoje, entrando ao vivo, sábado, vamos ter mais uma, tá? Já vou deixar todos atentos aí. O que eu fiz, gente? Para não carregar demais a aula, né, para não ficar uma coisa muito pesada, o que eu vou fazer? Eu vou ter que quebrar. Hoje a gente vai fazer uma revisão de matemática financeira, que eu acredito que seja o ponto mais importante aí para a prova de vocês, tá? Pessoal que está entrando ao vivo aí, gente, muito bem-vindo a todos, estamos começando, né? Estou só fazendo os testes iniciais aqui, batendo um papo com todo mundo para a gente poder começar para valer, tá? Então, gente, o que eu fiz? Eu coloquei um bloco de matemática financeira para essa nossa aula de hoje, e fiquem atentos aí, no sábado de manhã nós vamos ter mais uma, galera, tá? Sábado de manhã a gente vai ter mais uma aula aí de recordação geral aí para essa prova do Banrisul do final de semana, né? Eu acredito que a banca vai pesar mais na matemática financeira do que na parte de matemática e raciocínio lógico. A prova de matemática financeira, ela deve ter uma importância maior aí, né? As questões, a banca deve ter colocado questões mais interessantes para a matemática financeira, até porque a prova é para um banco, né? Então a gente supõe que quem vai estar entrando lá tem que ter conhecimentos razoáveis dentro da matemática financeira. Pelo menos sempre é assim, gente. Todo concurso público que eu dou aula para bancos, os caras pesam mais na parte de matemática financeira do que na matemática geral. Então hoje nós vamos fazer uma boa revisão de financeira e quando for no sábado a gente faz uma revisão de matemática geral. Vamos que vamos? Então vamos embora. Todo mundo pronto? Apostos? É isso aí. Tem que começar com pensamento positivo, né? Tem que pensar numa vaga aí para você, tem que pensar nas questões da prova, chamar as questões, isso é importante, né? Então, gente, vamos entrar com alto astral aí para fazer a prova e pensamento positivo para fazer a prova. Isso é fundamental. Não pode entrar derrotado para fazer a prova, moçada, né? Você não pode entrar pensando no grau de dificuldade, né? Então a gente vai ter que realmente entrar aí com essa ideia positiva, né? E espero que vocês estejam nesse clima aí. Bom, teve uma pergunta aqui do Marlon, deixa eu só comentar rapidamente aí para a gente partir para a primeira questão, né? Olha só, se for como a prova de 2009, vai ser tranquilo, um raciocínio que me preocupa pouco, porque mesmo sendo 5 questões, nós podemos zerar a matéria. Sim, Marlon, né? Mas eu acredito que com as aulas que eu gravei aí para vocês, Marlon, mais a nossa aula que nós vamos fazer no sábado, eu acredito que dê aí para você faturar umas 3, 4 questões da prova, eu acredito que seja tranquilo para faturar. Vamos ver se a intuição baixa aqui no professor e o professor consegue acertar os assuntos que deve estar sendo cobrado por essa banca, né? Vou contar com a minha experiência aí das provas dos concursos, né? E aí vamos direcionar. Gente, vamos nessa? Bora, galera, vamos começar? Pessoal, então, primeira questão, olha só. Eu tive observando algumas provas anteriores aplicadas pelo FDRH, né, que é a instituição que vai estar fazendo a prova, e é muito comum esse tipo de exercícios, questões 1 e 2. Eu vou estar comentando, é bem comum. Está aparecendo aí esse tipo de exercício, gente. E você vai fazer a questão fazendo cálculos percentuais elementares, tá? Não vou aplicar fórmula. Elias, tem fórmula para esse tipo de situação? Tem. Mas o que você puder evitar aplicar fórmula, melhor para você, né? Então, gente, olha só, vamos acompanhando lá o raciocínio da primeira questão. O dono de uma loja aumenta os preços durante a noite em 20% e na manhã seguinte anuncia um desconto de 30%. Né? Então, o que você vai ter que pensar? O cara vai aumentar 20%, né, num determinado valor, para depois, no outro dia, dar um desconto de 30% dos seus produtos. Tá? O desconto real que ele está oferecendo em relação aos preços do dia anterior é de quantos por cento? Né? Então, vamos confiar já, gente, que esse desconto de 30% aí é um desconto mentiroso. Né? Não é o desconto real que está sendo praticado, uma vez que ele aumentou os produtos em 20%. Né? Então, ele aumentou os produtos em 20% para depois anunciar um desconto de 30%. Né? Então, Elias, o que você sugere aí a gente fazendo esse tipo de exercício? Vamos fazer da seguinte forma, gente. Eu vou supor que
que o preço de um produto seja R$100. Gente, fica essa dica geral para a prova de matemática financeira. O examinador da questão não te deu o capital, você vai supor um capital de R$100. Tá? Então vamos começar fazendo o seguinte, ó, vou colocar um valor inicial de R$100. Aí vou fazer uma linha do tempo aqui, o nosso fluxo de caixa. Né? Então vamos lembrar lá. Olha só, R$100 é o valor inicial, tá? Do capital. Então põe aí, R$100. Né? É mais interessante você resolver assim do que colocar um X aí, tá, pessoal? Começou a pôr X aí, você começa a enrolar a questão. A não ser que não tenhamos outra hipótese. Então, nesse caso, é só cálculo percentual, põe 100. Gente, se aumenta 20%, então esse capital vai para quanto, pessoal? Vamos lá. Se aumentou 20%, então esse capital vai para 120. Confirmem aí. Tá? Então, o capital, que era 100, passou a ser 120, certo? Teve um aumento de 20%. Então, o capital, que era 100, passou a ser 120. Né? E agora, ele vai dar um desconto de 30%. E aqui, gente, aqui estão as pegadinhas. Ó, presta atenção para você não cair nessa. Frequente nas provas, hein, pessoal? Atentos lá, gente. Ele vai dar um desconto de 30%. Mas esses 30%, gente, é em cima de quem? Ó, esses 30% é em cima de quem? Em cima dos 120. Porque já está aumentado em 20%. Né? É igual aqueles problemas que tem inflação. A gente inflaciona e aí depois calcula a taxa real sobre a inflação. Vou estar resolvendo um probleminha desse na aula de hoje com vocês. Pode ser tema cobrado pela banca. Né? Então, gente, ó, você vai descontar agora. Vamos lá. Você vai descontar agora 30%. De quem, pessoal? Você vai descontar 30% de 120. E aí vai dar o valor final aqui do artigo. Né? Sugestão, para você ganhar tempo. Se você tirou 30%, sobra 70%, certo? Se você tirou 30%, sobra 70%. Então você vem aqui no final e já calcula quanto que é 70% de 120. E aí já vamos ter, então, a resposta do problema. Né? A gente simplificou os zeros. 7 por 12, 84. Né? Então, ó, 7 por 12, 84. Agora você observa, gente, essa diferença que existe aqui. Começou com 100 e fechou com 84. Gente, se começou com 100 e fechou com 84, de quanto que é esse desconto, gente, que está tendo aqui, ó? Se começou com 100 e fechou com 84, o desconto está sendo de 16. Então, a nossa resposta, gente, o desconto real é de 16%. Né? Então, alternativa D, resposta correta para a questão. Tá vendo? Então, fica essa sugestão aí, moçada. Ó, se você tem um valor desconhecido, você vai colocar 100 e vai fazer todas as contas em cima desse capital de 100. Né? Então, gente, resposta, desconto real, vamos colocar um Dzinho para o desconto real, 16 sobre o capital de 100, né? O que significou, então, 16%. Resposta para a questão. Tudo bem? Ficou bacana? Manda um ok aí, gente, para eu poder começar. Se ficou dúvida aí na primeira questão, já me pergunte. Né? Mas eu acredito que seja um exercício bem tranquilo. Não tem erro fazer esse tipo de questão, pessoal. Acho que é, né, bem bacana. Marlon, legal. Sara, Amanda. Né, quem mais estiver ao vivo aí acompanhando a gente. Manda um alô aí, ok? Tudo bacana? Legal, isso, ó. Né? Tô vendo mais gente aí entrando também. Marlova, legal. Show de bola. 16%, resposta do exercício. Aliás, tem muita chance de cair esse tipo de exercício? Tem, gente, frequente nas provas dos concursos públicos esse tipo de questão. Onde que o pessoal erra? Nessa jogada aqui. Né, ó, nessa jogada aqui, nessa continha aqui, gente. Ó. Então, preste atenção para você não errar esse tipo de procedimento. Aumentou 20%, então o próximo percentual que vai existir é em cima desse valor que já está acumulado. Tá? Bacana? Então tá, vamos nessa segunda dica aí para a nossa aula de hoje.
Questão número 2, olha só. As ações de certa empresa em crise desvalorizaram 20% a cada mês em 3 meses seguidos. Tá? Então, gente, ó, as ações desvalorizaram 20% a cada mês por 3 meses seguidos. E ele está pedindo, então, que você calcule a desvalorização total nesses 3 períodos aí dessa taxa de 20%. Tá? Então, como que você vai fazer esse tipo de questão, gente? De novo, não deu capital, certo? Olha, ele não deu capital. Como ele não deu capital, então você vai colocar um capital de 100. Vamos desenhar a nossa linha do tempo aqui, sempre, né? Gente, as questões de matemática financeira, olha só, sempre desenhe a linha do tempo para você saber o que está acontecendo em cada momento. Né? É importante fazer isso, pessoal. Fluxo de caixa. Não esqueça de fazer isso na sua prova. Colocar o tempo, colocar os valores que estão associados naquele instante. Né? É importante que vocês façam isso para você visualizar a solução da questão. Fica muito mais simples quando você desenha o fluxo de caixa, porque você consegue visualizar, né, o que está acontecendo em cada momento ali. Você está tendo uma entrada de capital, você está tendo uma saída de capital. Tá? Então, sugestão. Pegou as questões de matemática financeira, lembre do fluxo de caixa. Isso aí vai te ajudar bastante a resolver uma determinada situação. Tudo bem? Bom, não tem o capital, R$100. Né? Então, você vai começar com o valor de R$100. Põe lá. Então, gente, capital, 100. Muito bem. Se desvaloriza 20%, o que significa isso, gente? Ó, desvalorizou 20%. O que é 100 passa a ser 80, certo? Desvalorizou 20%, ok? Então, desenhe isso aí. Ó, o que é 100, então a gente vai desvalorizar 20%. Então, você vai tirar 20%, vai passar a ser quanto? 80. Tá? Então, desvalorizou 20%, passou a ser 80. Ok? Muito bem. Desvalorizou 20% novamente, gente. Só que agora você vai ter que calcular 20% em cima de quem? Fica ligadíssimo aí, hein? Fica ligado aí, gente. Nós vamos ter que desvalorizar 20% de 80. Ok? Então, você vai desvalorizar 20% de 80. Então, gente, ó, desvaloriza 20% de 80. Só uma sugestão para você fazer um pouco mais rápido a tua conta. Você já calcula 80% de 80. Mas, aliás, por que 80%? Porque está perdendo 20, certo? Se está perdendo 20, você fica com 80%. Então, pessoal, ó, 80% de 80. Né? Então, 80% de 80. Faz a continha aí. Aline, só uma sugestão. Tenta entrar, tenta sair e entrar de novo. Às vezes melhora a conexão aí, tá? Galera, tá tudo ok o vídeo aí para todo mundo? Tá tudo bacana? Vídeo, material. Eu tô vendo a Aline tá com um probleminha, né, de conexão aí, tá saindo toda hora. Vamos ver se é um problema nosso aqui. Tá tudo ok? Aline, então só uma sugestão. Entra, sai da sala e entra de novo. Geralmente melhora a conexão, tá? Geralmente melhora a conexão aí. Você sai e entra de novo. Só uma sugestão aí, geralmente o pessoal consegue resolver isso, olha lá. A galera tá orientando aqui a atualizar também, né? Beleza, gente, então vamos lá. Ó, 80% de 80, se você fizer a continha aqui, vai dar 64. Né? Então, 80% de 80 gerou um resultado aqui que vai corresponder a 64. Tudo bem até aí, gente? Bacana? Calculamos 80% de 80, gerou 64. Tá? Então, Lézia, o que eu fiz? Ele desvalorizou 80, né? Ele desvalorizou 20%. Eu calculei 80 do inicial. Agora desvalorizou 20 de novo. Então, eu calculo 80%
do que eu já tenho, porque vai perder 20%. Se cada momento o valor é 100%. Se perde 20, sobra 80%. Tem que ser 80% em cima desse valor aqui, ó. Visualiza lá comigo. 80% em cima desse valor. Né? Agora, se você me perguntar, Elisa, mas por que 80%? Porque perdeu 20%. Como perde 20%, sobra 80%. Tudo bem, Leis? Conseguiu entender? Ficou bacana? Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém aí? Podemos dar sequência? Tudo em ordem? Então tá, ó, mais um passo. Qual que vai ser agora, gente? Calcular, porque ele vai perder 20% novamente, certo? Gente, ele vai perder 20% novamente. Então, ó, ele vai perder 20% novamente. Então agora o que nós vamos ter que fazer, gente? Qual que vai ser a nossa última continha aí? Calcular 80%, porque ele perdeu 20%, tá? É importante você observar isso. Ó, ele perdeu 20%. Então você vai ter que calcular 80%, mas agora de quem, gente? Então se ele perdeu 20%, você vai ter que calcular 80% de quem? De 64. Né? Então agora vamos finalizar a questão. Moçada, ó, 80%. Saiu um 8 meio rabiscado aí nessa nossa caneta digital aqui, né? 80% de 64. Bom, aí você vai ter que fazer a continha, tá? Vamos fazer a multiplicação lá. 8 por 64 dividido por 10. Que vai dar 51 e 20. Gente, só para ganhar tempo, eu já trouxe as continhas prontas, tá? Então, 51 e 20. Eu já trouxe os cálculos prontos aqui para a gente poder agilizar, senão a gente vai ficar muito tempo só fazendo continha. Não é a ideia de uma semana de véspera. A semana de véspera é você recordar raciocínios, né? Continhas, depois você vai brigar ali com as continhas, né? Então a aula de hoje é importante vocês frisarem raciocínios, né? Como que é o jeitão ali para fazer a questão, como que é a manha, pegar uns macetes aí para fazer a prova, né? Beleza? 51 e 20. Então esse é o... Olha lá, gente, esse é o valor final que nós vamos ter. Mas, pessoal, olha só. Começou com quanto teu capital? Começou com 100, certo? Aqui, né, gente? Ó, o capital começou com 100. Finalizou com quantos? 51 e 20. Então, daqui para cá, quanto que desvalorizou, gente? Então, quanto que desvalorizou? Basta você fazer a diferença. Né? Faz a diferença aí que você tem a desvalorização total. Tudo bem? Então faz a diferença que você vai ter a desvalorização total. Então vamos lá. Quanto que é a desvalorização nesse caso, pessoal? 100 menos o que sobrou, que foi 51 e 20. Tá? Então menos o que sobrou, que foi 51 e 20. Então 100 menos 51 e 20, 48,8. Aí, gente, essa é a desvalorização que aconteceu aí nessa operação financeira. Tudo bem? Então vamos lá, vamos às perguntas, vamos às dúvidas. Então, Leci, ó, você poderia de repente ter aplicado uma fórmula de desconto comercial, é possível, tá? Não tem problema não. Né? Eu só estou evitando fórmulas por enquanto, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão das fórmulas com vocês, mas por enquanto eu estou evitando fórmulas. Estou mostrando só como que você pode fazer usando um raciocínio matemático. Tá, Alice? Certo? Beleza? Então tá, gente, ok? Tudo bacana? Marlon, tudo beleza aí? Amanda? Beleza? Show de bola, é isso aí. Sara, legal, tudo ok então. Então tá, gente, ó. E claro, né, quem quiser teclar alguma coisa aí, mandar alguma dúvida, fica à vontade. A ideia da aula é exatamente essa, pessoal. Né? Você pegar essa semana de véspera aqui e retomar os pontos principais. Se esqueça disso, gente. Quando você está numa semana de véspera de um concurso público, você tem que pegar aqueles assuntos que mais a banca cobra, né? Aí entra o meu papel aqui.
né? Que é orientar vocês. Ó, a banca cobra muito isso, e você bater em cima daqueles assuntos ali. A semana de véspera para isso, né? Não fica procurando pelo em ovo, hein? Não vai querer ficar estudando um monte de coisa que não tem nada a ver aí com a banca, né? Aí você fica procurando pelo em ovo. Daqui a pouco você está com um monte de dúvida e não resolve para você ser aprovado. Pessoal, para ser aprovado no concurso público, você tem que saber fazer o X no lugar certo. É assim que funciona, né? Tem que saber fazer a prova. Você pode até não saber matemática financeira. Você fala, pô, Elias, eu não sei matemática financeira. Se você souber fazer a prova, meu irmão, já é suficiente, está aprovado, né? Então, temos que ficar ligado. Com certeza, Marlon, né? Então, exatamente, olha só. Olha o que o Marlon teclou pra gente aí, gente. Realmente, olha a pegadinha da questão. E olha que na questão tem os 51 e 20, né? Você percebeu? Na questão existe os 51 e 20. Né? Mas que não é a resposta do exercício, porque ele está pedindo a desvalorização. Aí você tem que descontar. Né? 100 menos 51 e 20, dando um total de 48,8. Tudo bem, pessoal? Legal? Podemos ir em frente? Então, terceira questão, vamos nessa. Olha só, gente, situação comum também, cobrado pelo FDRH, né, que é a instituição aí que vai estar fazendo essa prova de vocês. Os caras põem situações de parcelamento de dívidas. Né? Então eu trouxe umas 2 ou 3 questões aí para essa nossa aula, para que vocês comecem a compreender esse raciocínio de parcelamento de dívida. Bom, claro, né? A aula de hoje, gente, é só para finalizar o nosso curso de matemática financeira que foi dado aí para vocês durante essas últimas semanas aí para essa prova do Banrisul. Né? Mas essa aula de hoje eu considero fundamental para você pegar os pontos principais e levar essas ideias aí para a prova. Né? Não foge disso, gente. Né? A banca não foge do que a gente vai estar estudando aqui na aula de hoje. Vocês vão confirmar isso no domingo. Bom, legal. Ó, um artigo custa à vista R$200. Tá? Então, um artigo custa à vista R$200. E pode ser comprado com uma entrada de 100 mais um pagamento de 120. Tá? Então, ele custa à vista 200, mas ele pode ser comprado a prazo com uma entrada de 100 e um pagamento de 120, um mês após a compra. Os que compram a prazo pagam taxa de juros de quantos? Né? Então, gente, os que compram a prazo pagam taxa de juros de quanto? Bom, então, quem comprar a prazo, então você vai escrever assim, ó. Eu vou fazer um desenho de fluxo de caixa para compra a prazo. Deixa eu fazer o desenho lá, gente. Ó, acompanha aí. Quem for comprar a prazo, pessoal, vai ficar devendo quanto? Você tem que pensar na dívida, gente. Você tem que pensar na dívida. À vista custa quanto, pessoal? 200. Né? Então vamos circular esse valor aqui, ó. À vista ele custa 200. Mas a pessoa vai dar uma entrada de R$100. Tá? Ó, mais a pessoa vai dar uma entrada de R$100. Então a pessoa vai ficar devendo 100. Você concorda comigo? Todo mundo, gente? Vocês conseguem visualizar isso? A pessoa vai ficar devendo 100. É igual se você for, por exemplo, comprar um carro. O carro custa, sei lá, 30 mil. Você dá 5 mil de entrada, você vai ficar devendo 25 mil. Você vai financiar 25 mil, certo? Então a mesma jogada aqui, gente. Ó. O artigo custa 200, o cara vai dar uma entrada de 100, então quanto que ele vai ficar devendo? Ele vai ficar devendo 100. Né? Então vamos considerar assim, ó, que ele vai ficar devendo R$100. Essa é a situação da dívida dele, tá, gente? Ó, ele ficou devendo R$100. E depois de um mês, ele vai ter que pagar quanto, pessoal? 120. Né? Então, 30 dias após, isso aqui é hoje. Né? Então, o estado da dívida dele hoje é de R$100. E um mês após, ele fica devendo 120. Então, qual é o juro que existe daqui para cá?
Né? E essa tranquila aí para a gente calcular, né, gente? Porque você tem um valor de R$100 um mês após 120, então quanto que foi cobrado de juros aqui, gente? 20%. Tá? Então, taxa de juros correspondeu a 20%. Né? Agora, gente, olha, essa conta aqui, eu separei para a nossa aula. Questãozinha simples. Essas questões que envolvem parcelamento de dívidas, gente, geralmente são questões muito tranquilas aí para a gente fazer. Né? Não tem erro, você constrói o fluxo de caixa, avalia o valor da dívida. Torna-se um pouco mais complicado quando são várias parcelas. Né? Quando tem muitas parcelas, aí a gente vai ter que fazer ou um price, ou um saque para fazer aí o financiamento. A aula de hoje eu vou recordar isso com vocês. Mas quando os parcelamentos são pequenininhos, você faz a conta muitas vezes de cabeça. Né? Igual essa questão aí, bem tranquila. Né? Acredito que se vier uma questão dessa na prova, vocês faturem com certeza. Né? Então, 20% o valor da taxa de juros. E sugestão, você fazer o desenho do fluxo de caixa. Você vê que eu comecei o exercício desenhando o fluxo. Né? Gente, quando você desenha esse fluxo, isso é fundamental aí para você estar respondendo essas questões. Ficou bacana? Manda um ok aí para mim. Manda um alô, tudo bacana? Marlon, Amanda, o pessoal que está ao vivo aí, ó. Senão eu vou ficar naquela aula oceano aqui, hein, gente. Não pode, o professor fica sozinho aqui na sala, né? Se vocês não mandarem um alô aí, tal, bacana, então tá bom, show, beleza. Né? Saber se vocês estão acompanhando aí as dicas que eu estou dando, as ideias, fundamental. Sim, com certeza. Todo mundo focado no Marlon, né? Com certeza, é isso aí, foco total, ainda mais essa semana. Essa semana é fundamental que vocês façam uma revisão geral do conteúdo. Dentro da matemática financeira, eu vou sugerir esses itens aqui, né, que eu acredito que a prova vai ficar em torno disso. Você pega as provas anteriores da mesma instituição, os caras não fogem desse tipo de assunto. Né? E aí é isso, focar, né, para não ter erro aí, executar uma boa prova de matemática financeira. Geralmente, quando você vai bem numa prova de matemática, é o diferencial, gente. Né? Fazer uma boa prova de matemática, você pode estar certo, diferencial para você papar uma vaga aí nesse concurso do Banrisul. Vamos lá, gente, questão número 4, olha só. Pessoal, essa questão 4, ela deve estar na prova. Né? Elias, por que você está falando isso? Porque são descontos chamados bancários. Né? São descontos por fora, né? Que é o desconto praticado por um banco. Tá? O banco, quando ele vai praticar desconto de cheque, nota promissória, quando você vai antecipar pagamentos de títulos, os bancos usam esse critério para fazer os descontos. Então eu acredito realmente numa questão nesse sentido aí, né, nessa prova aí do final de semana de vocês. Então fiquem atentos à dica aí. Gente, e olha só, é um cálculo de juros simples, tá? É um cálculo de juros simples. Vocês vão perceber comigo que é tranquilo para a gente fazer a questão. Um valor de 5.000, com um mês para o vencimento. Então isso aqui, gente, é chamado valor nominal do título, vamos recordar. Né? Então 5.000. Ó, põe aí, valor nominal. É o valor na data de vencimento. Tá? É o valor na data de vencimento. Ele vai ser descontado a uma taxa de 3% ao mês. Bacana aí, Marlon. Fechou? Legal? Voltou? Já tá. Teclou aí, né? Voltou. Bacana. Então, gente, ele vai ser descontado 3% ao mês. Tá? Então, ele vai ser descontado 3% ao mês. Então, o que você faz? Você calcula que juro que vai ser cobrado sobre esse título. Que nós vamos chamar de desconto por fora. É assim, ó. NIM. Lembra do DENIM. Ó, DENIM. Isso é um desconto por fora. O que é o DENIM, aliás? N é o valor do título. Então, gente, N é o valor do título. I representa a taxa do desconto. E N representa o prazo para esses descontos. Ok? Então, vamos lá. Valor nominal, pessoal. 5.000. Tá? Então, valor nominal, 5.000. Qual que é a taxa do desconto, gente? 3%.
Então, 3 sobre 100, né? Certo? 3%, 3 sobre 100. E qual que é o prazo do desconto? 1 mês. Então, isso você tem que ficar atento que o examinador da questão vai colocar esses dados aí no problema. O valor nominal do título, taxa e o prazo do desconto, 1 mês. Então, quanto que vai descontar do título? Olha só, vamos fazer a continha aí. Simplificou os zeros, 50 vezes 3, 150, gente. Esse é o valor do desconto. Tá? Legal. Então, quanto que a pessoa recebe de forma líquida? Vamos colocar aqui, ó, valor líquido. Valor líquido. Então, põe aí, gente, ó. Valor líquido, VL. Leici, sim, o mês são 30 dias, mas só que a sua taxa está mensal. Ó, taxa, Leici, está ao mês. Então, você tem que adotar os 30 dias sendo um mês. Se essa taxa tivesse diária, aí você ia colocar 30 dias, tá? Bacana? Vamos supor que ele tivesse dado 3% ao dia. Aí você consideraria os 30 dias. Ok? Mas como é a taxa mensal, então quanto que é o valor líquido, gente? Que é o valor atual do título. Ó. Põe o codinome dele aí, hein? Apelido. O valor líquido é o valor atual, o valor presente. Né? Então, valor líquido, valor atual. Ou valor presente, tanto faz. Você tira o desconto. Tá? Então, pessoal, ó, o valor líquido vai corresponder 5.000. E o que foi descontado, gente? R$150. E aí você tem o valor líquido, ou o valor presente do título, tanto faz, ou o valor atual do título. Tá? Então você faz um cálculo de juros simples. Essa é a dica que eu quero dar, pessoal. Não é nem a continha em si, mas a dica para você resolver esse tipo de questão. Está fazendo a questão, apareceu lá, desconto por fora. Isso aqui é um desconto bancário, juros simples, tá, gente? Por fora significa juros simples. NIM, né? Lembra do DENIM. DENIM vai corresponder ao valor do desconto. Aí você calculou. Capital, taxa, tempo, né? Então, gente, ó, capital, taxa, tempo. Fizemos a continha, 150. 5.000 tirou 150. Qual que é o valor líquido dele, gente? 4.850. Fechou, pessoal? Bacana? Então leva para a prova aí, hein? Deve estar lá, DENIM, que é o desconto por fora. Desconto comercial, gente. Põe aí, desconto por fora, é equivalente a um desconto comercial. Ou ainda, tem banca de prova de concurso que chama isso aí de desconto bancário. Tá? Então, desconto por fora, desconto comercial, desconto bancário. Eu acredito numa questão como essa, porque eu estava comentando com vocês. É o que o banco pratica quando vai fazer os descontos. É esse tipo de continha. Ele vai, calcula um juro simples e desconta aquele valor do teu título. Tá? Então, fica atento aí. 4.850, né? Valor líquido. Resposta para a questão, gente. Letra D, dado. Né? Então, essa é a solução correta para a questão. Tá? E aí, fechou. Ok, Marlon, vamos lá. Então, Marlon, o problema, sabe por que eu acho que é mais seguro usar a fórmula? Porque nesse caso o tempo foi 1. Tá? Então, por isso que eu sugiro aplicar o DENIM. Se você conseguir enxergar direto o percentual sobre nominal, né? Então vamos supor uma taxa de 6%, sei lá, ao semestre, aplicar no ano e meio. Você pode se enrolar, entendeu? Tá? Então foi por isso que eu sugeri aplicar a formulinha aí, para não ter erro. Beleza? Então tem que só tomar esse cuidado aí, né? De você fazer a correção do prazo. Taxa, inclusive a Leice ali tinha feito uma pergunta, né? E aí eu comentei, o problema é o prazo. Taxa mensal, tempo, tem que ser mensal, 1 mês. Nesse caso, 3% em cima do valor nominal, respondeu a questão sem problema. Tudo bem? Eu sugiro, realmente, para você ir com mais segurança, você aplicar a fórmula DENIM, formulinha simples, né? Tranquila, não tem erro. É a mesma de juros simples, né? Que é o capital, taxa, tempo, sim, tá? Então, guardar isso aí como solução da questão. Tudo bem, gente? Bacana? Ok, pessoal?
Vamos lá, manda aquele alô aí para eu poder seguir em frente. Né? Ah, tá. Desconto comercial. Lace, né? Lace. É desconto comercial, tá? Desconto comercial ou desconto por fora, tanto faz. Então, desconto comercial ou desconto por fora. Tudo bem? Então tá, legal. Gente, questão 5, vamos nessa. Pessoal, ó, outro assunto que deve estar na prova de vocês. Capitalizações compostas, né? Juros compostos. Isso aí, tem 22 anos que eu dou aula para concurso público, nunca vi uma prova de concurso que não cobre juros compostos, gente. Todas as bancas, você pega a Fundação Carlos Chagas, ESAF, CESP-UNB, né? A Fundação Getúlio Vargas, todas elas cobram as capitalizações compostas. Então eu achei interessante nessa nossa aula a gente recordar uma questão sobre montante e uma questão sobre descontos. Né? Como que você vai executar esse tipo de continha. Vamos lá? Então o que é importante lembrar, gente? Que numa aplicação de juros compostos, o montante a gente calcula assim, capital 1 mais I elevado à taxa. Né? Então 1 mais I elevado, desculpa, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então isso é montante de juros compostos. Né? Lá, montante para juros compostos. C é o capital que foi aplicado, I é a taxa que foi aplicada e N representa o tempo de aplicação. Né? Para essa nossa questão aí vão ser 2 meses de aplicação. Tá? Gente, então, como você vai calcular juros, vocês só observem o seguinte, pessoal, esses coeficientes aí eles podem vir tabelados. Tá? Então, esse coeficiente aqui, nesse caso desse exercício, vocês vão ver bem simples para a gente calcular. Tem situações que esse coeficiente vem tabelado. O que a banca vai fornecer? Ela vai dar o prazo e a taxa. Ela vai fazer assim, gente. Ó, ela vai colocar o prazo numa coluna e a taxa numa linha. Aí você cruzando o prazo com a taxa, você encontra o valor desse coeficiente. Tá? Então, nesse caso, não haverá necessidade, porque a gente vai fazer a continha aí. Capital, gente, de 2.000. Aí, pessoal, 1 mais a taxa. Quanto que é a taxa, gente? 2%. Duas casas decimais, né? Olha lá, ó, 2%, 0,02. E o prazo correspondendo a 2 meses. Então, vai dar 2.000. Aí, gente, 1,02 elevado ao quadrado. Aí o montante vai ter que dar 2.000. Gente, e esse 1,02 ao quadrado, aí você vem e faz a continha aqui. 1,02 vezes 1,02. Pessoal, é por isso que quando o tempo é muito alto, aliás, vamos supor que fosse 8 meses, você não vai conseguir fazer isso numa prova, num concurso. Né? Por exemplo, 1,02 a oitava. Você não vai. Por isso que a banca dá tabelado. Fiquem atentos aí, tá? Os caras fornecem as tabelas financeiras. Essa continha aí a gente consegue fazer numa boa. Né? Se você multiplicar 102 por 102, bom, fazendo aí a conta, isso aqui, gente, vai dar 1,0404. Né? Tá? Então tem que fazer a continha lá. Multiplicou 102 por 102, 1,04. 0,4. E aí, vezes 1,0404. Né? Se você multiplicar 2.000 por 1,0404, então você vai encontrar 2.080 com 80 centavos. Tá? Então, 2.080 com 80 centavos. Esse é a resposta esperada aí pelo examinador da questão. Né? E foi o que eu falei para vocês, gente. Ó, nessa nossa aula de véspera,
Claro, eu não estou muito preocupado com as continhas, né? Até porque eu estou supondo que vocês consigam fazer isso aí, né? E nem pode ser, né, numa aula de véspera, a tua finalidade ficar fazendo continha. Tá? Então eu estou com as contas mais ou menos prontas aqui e estou passando para vocês as ideias fundamentais para a prova. Continha tem que brigar lá na hora da prova. Né? Agora, em particular, essas contas de quadrado, com taxas pequenas, deixa eu dar um macetinho para vocês. Vai que cai, né, uma continha dessa aí, e aí você pode ganhar tempo fazendo assim. Quer ver? Ó, deixa eu dar um macete para vocês. Vamos supor que fosse um 0,3. 0,3. Ó, como é que você faz? 1, você pega esse número aqui, ó, e dobra. Quer dizer, qual que é o dobro de 0,3? 0,6. E pega esse número e eleva ao quadrado agora. 3 ao quadrado, 0,9. Tá? Vou fazer mais alguns aí para vocês ficarem atentos. Aliás, calma aí, o que você fez aí? Né? É um macetinho rapidão aqui. Para prova de concurso, isso aqui é uma maravilha, hein? Ganha bastante tempo. Você faz o dobro e depois eleva ao quadrado. Tá? Ó, faz o dobro e eleva ao quadrado. Então, qual que é o dobro de 0,3? 0,6. Né? Aí, qual que é o quadrado de 3? 0,9. Então, tá feita a conta aí. Né? Vamos fazer mais um. Só para você ficar ligado aí e, de repente, ganhar tempo na sua prova. Esses macetinhos aqui ajudam, hein? Faz você ganhar tempo nas provas. Ó. Vamos supor uma conta assim. 1, deixa eu pegar um pouco maior aqui. Ó. 1,06 vezes 1,06. Então, você põe 1. Gente, qual que é o dobro de 6? Qual que é o dobro de 6? 12. Não vai por 0, 12, né? 12, duas casas decimais, tá? 12. E qual que é o quadrado de 6? Qual que é o quadrado de 6, pessoal? 36. Pronto, está feita a conta. Sacaram isso aí? Então, isso ajuda e muito, né? Quando você vai fazer uma questão de matemática financeira, se você tiver que fazer esses cálculos de quadrados, o procedimento é esse. É o dobro e depois o quadrado. Tá? Deixa eu fazer mais uma aí para dar um exemplo. Ó, vamos supor 1,08. Uma taxa de 8%, gente. 1,08. Como que você faria essa conta? 1,08 vezes 1,08. Então, como que vai ficar? 1. Qual que é o dobro de 8? Qual que é o dobro de 8, pessoal? 16. E qual que é o quadrado de 8? 64. Está feita a conta. Tudo bem? Então, guarda esse macete aí, pode te ajudar a fazer a prova, tá? Se tiver essas continhas básicas aí para você fazer, fique ligado. Claro, macete válido aí para calcular quadrados. Boa, opa, com certeza, né, Marlon? Né? Macetinho, jogo, né? Vamos supor que você tem que calcular um quadrado, deixe seu concorrente fazer conta. Você já sabe que você vai ter que dobrar e depois elevar ao quadrado. Essa é a jogada, né? Essas taxas pequenininhas aí, ó, tá? Bacana, gente? Ficou legal isso aí? Show? Então tá, guardem isso aí. Caso venha na tua prova, faça bom uso disso. Isso, bacana, show de bola. Faça bom uso disso aí. Deixa seu concorrente ficar fazendo essas contas aí, ó. 1,08 vezes 1,08, azar do cara, deixa ele fazer. Você já sabe, né? Dobra e eleva ao quadrado, dobra, tá? Então, deixa a moçada fazer conta. Né? Agora, tem umas que a gente não vai escapar, tem umas que nós vamos ter que fazer. Mas tudo que você puder conhecer de macete, puder facilitar, é melhor para você na prova de um concurso. Né? Fechou? Então é isso. Legal. Vamos lá, pessoal. Questão número 6. Vamos nessa. Agora, um desconto composto, sobre juros compostos. Né? Então, como que a gente vai executar esse tipo de desconto? Assim, gente, um título tem 3 anos de vencimento e o valor dele é de 10 mil.
Então, como que você desenha o fluxo de caixa? Não esqueça disso, gente. Né? Vai fazer uma prova de matemática financeira, fluxo de caixa, para te ajudar a interpretar as situações. Ó, então, o vencimento dele é em 3 anos. Vamos considerar que a data aqui seja hoje, depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos. Você sabe que quando você estuda matemática financeira, o grande macete, o grande truque é você visualizar o que vai acontecendo em cada momento. Né? A partir do momento que você visualizou isso, já era, meu irmão. Né? Pode vir a prova que quiser. Você vai lá e arrebenta. Né? Então, em 3 anos, 10 mil, gente. Ó, em 3 anos, 10 mil. Mas ele está pedindo para descontar 50%, certo? Então, vamos começar a voltar esse título. Não tem, gente, não tem que ser descontado 50%? Então vamos fazer a questão só por raciocínio lógico. Elias, né, e às vezes tem alunos que falam assim, Elias, eu estudei uma fórmula de desconto composto, existe, tá? Existe, sem problema. Né? Nas minhas aulas básicas mesmo, né, de matemática financeira e matemática em geral, eu mesmo comento as fórmulas, mas numa prova, num concurso, você pode optar simplesmente por raciocínio lógico. Ó, o valor do título, 10 mil, certo? Se você vai tirar 50%, cai para quanto, gente? Ó, se você vai tirar 50%, vê se você consegue enxergar. Cai pela metade, certo? Você está tirando 50%. Visualizamos isso? Cai pela metade. E então ele volta, aqui ele valia quanto? 5 mil. Tá? O que eu fiz aí, pessoal? Dei um desconto de 50%, tirei a metade. E vou continuar fazendo isso. Porque aqui os juros são compostos, tá? Aqui, pessoal, desconto composto. Então, você tem que fazer desconto sobre desconto. Diferente daquela questão que nós fizemos de juros simples. Que você vai aplicar o NIM, né? Aqui tem que ser desconto sobre desconto. Então, caiu para 5 mil. Gente, o próximo desconto que der vai cair para quanto? Bom, o próximo desconto que der vai cair para quanto, pessoal? 5 mil. Então, ele cai para 2.500. Então, ele cai para 2.500. Porque nós estamos dando descontos compostos. Né? Quer dizer, taxa sobre taxa. Fique atento a isso aí. Então, caiu para 2.500. O próximo desconto que eu der, gente, vai cair para quanto? Então, pessoal, o próximo desconto que for dado, cai para quanto? Bom, desconta 50% disso, cai para 1.250. Né? Então, essa é a resposta para a questão, gente. Né? Cai 50%, cai 50%. Isso é um desconto composto, pessoal. Taxa sobre taxa. Fiquem atentos aí. Né? Desconto comercial composto. E aí a gente tem a resposta alternativa A. R$ 1.250 seria o valor atual do título depois de 3 meses de desconto. Bacana? Então vem caindo a metade, né? Esse seria o raciocínio, tá? Vai descontando metade, metade até você... Bom, é claro que a banca pode ser que opte por não colocar um desconto de 50%. Sei lá, gente, põe aí 30%. Né? Então, quer dizer, 30%, 10 mil, caiu, cai para 7. Depois você calcula 70% de 7. Depois você calcula 70% de 49. E aí vai. Né? Quer dizer, vai fazendo o desconto, taxa sobre taxa, e você chega no valor atual do título sem muita dificuldade, hein? Né? Sem ter que ficar aplicando fórmula. Tá? Então, isso aí, né? Tá dada a dica aí para a questão número 6. Legal, olha só. Né? Gente, o tema que deve estar na prova de vocês: taxas equivalentes. Né? Isso é clássico de prova de concurso. Né? Então a gente pega provas gerais aí, gente. Costuma aparecer esse tipo de questão. Né? Então nessa nossa revisão final aqui, né? Nessa nossa semana de véspera, eu vou orientar vocês um exercício que eu realmente acredito que deve estar na prova de vocês. Questões semelhantes ao que nós vamos fazer agora aí. Então, atentos lá, hein? Importante. Deve estar na prova, pessoal. Ó, fique atento aí. Questão 7. Ó,
A taxa anual equivalente a uma taxa de 30% ao ano, capitalizado semestralmente. Então vamos interpretar isso, gente. 30% ao ano. Então quer dizer, se você esperar um ano, você vai ganhar 30% do capital. Tá? Se você esperar um ano, você vai ganhar 30% do capital. Só que a capitalização é semestral. Né? Então, gente, ó, a capitalização dele é semestral. Então, o que significa isso? Eu tenho 30% ao ano e vou dividir em 2 semestres isso. Tá? Então, gente, ó, 30% ao ano, você vai dividir isso aí em 2 semestres. Beleza? Por que isso? Porque está sendo capitalizado semestralmente. Né? Aqui, gente, ó. Capitalizados semestralmente. Né? Então, dividir por 2, um ano, 2 semestres. Se fosse capitalizados trimestralmente, divide por 4. Né? Se fosse capitalizados a cada 4 meses, divide por 3. Tá? Então, você tem que ficar atento. Quantas capitalizações vão ter? Gente, no ano, são 2 semestres, e então são 2 capitalizações. O que nos leva a uma taxa de 15% ao semestre. Né? Então, põe aí, ó, taxa de 15% ao semestre. Pessoal, isso é uma taxa proporcional. Tá? Esse 15% ao semestre que eu calculei é uma taxa proporcional. Agora, o que você vai... Isso, exatamente, Marlon. Né? Ó, o Marlon fez uma pergunta aqui, já respondendo para todos vocês. Elias, isso quer dizer que a cada semestre o capital sofre uma capitalização? Exatamente. Quantas? 2. Tá? 2, porque você vai ter que esperar um ano. Então são 2 capitalizações, de 15% cada uma. Fechou? Então são 2 capitalizações de 15% cada uma. Agora, quanto que acumula em um ano? Gente, quanto que acumula em um ano? Então o primeiro passo é você fazer esse tipo de continha aqui. Isso é chamado taxa proporcional. Tá? E um segundo passo, gente, é você acumular essa taxa de 15% durante 2 semestres. Elias, como que faz essa conta? Assim, gente, ó. Isso quer dizer uma taxa de 15%. Esse 15 que eu estou colocando aqui é ponto 15, acumulado em um semestre. Né? Então, a gente vai fazer essa continha aí. 1,15 vezes 1,15. Né? Só tomar cuidado, pessoal, com aquele macetinho que eu dei para vocês lá, aquelas taxas são pequenas, tá? Quando passa de 10%, aí não tem jeito, aí a gente tem que fazer a conta. Então, só para ganhar tempo, eu já tenho ela pronta aqui. Você vai ter que fazer a conta 1,15 vezes 1,15. Né? Deixa eu ver aqui. Essa taxa, gente, foi de 1,3225. Tá? Eu estou com a conta pronta aqui, gente, só para acelerar um pouco aí a nossa aula. 1,3225. Então, 1,3225. Bom, eu fiz a multiplicação, tá, pessoal? 1,15 vezes 1,15. Então, deu 1,3225. Né? Então, retomando. Tá? Vamos passar mais uma vez aí pela continha. Você pega 30% e divide por 2 capitalizações. Por que, Elias? Porque vai capitalizar uma vez em cada semestre. Então, 15%. Esse 2 que eu pus aqui é porque o ano são 2 semestres. Então, gente, como tem o ano são 2 semestres, então você faz essa continha aqui, ó, 1,15 elevado ao quadrado, 1,3225. Bom, como eu só quero percentual, 32,25%. Esse vai ser o cálculo percentual aí da questão. Né? Então, 32,25%. Tudo bem? Isso aí, galera. Vamos às dúvidas, né? Vamos às perguntas, se tiver. Né? Se não tiver, manda um alô aí para eu poder dar sequência. Tá, a parte do 1,15. Aliás, Lê pediu, né, mais uma explicação aqui. Esse 1,15, é porque
Como você tem 15%, toda taxa financeira você considera um índice. É 1 mais a taxa, sempre. Esse 1 é por causa do capital 100%. Então, você nunca põe 0,15 de taxa. Você vai colocar 1 mais a taxa, que é o 0,15, que é o 15%. Agora, por que eu elevei ao quadrado? Porque um ano são 2 semestres. Tá, Alessi? Então, todo coeficiente financeiro é assim, gente. Ó, vamos recordar o... Então, é porque tem que ser por cento, né? Ó, todo coeficiente financeiro é assim, é 1 mais i elevado a n. Tá? Então, por que eu não ponho 15? Porque é 15 sobre 100. E isso aqui, gente, corresponde a 0,15. Somado com 1, né? Então, olha lá, ó, 1, que é isso aqui, ó, essa parte. E aí o 0,15,15. Leci, ficou claro lá? Então, Marlon, por isso que eu falei, seria 225 na verdade, né? Foi por isso que eu... Não teria acertado. Foi por isso que aquele macetinho lá é para taxas pequenas, tá? Você pega até 9% aí, ele vai funcionar bem. A partir disso aí são outras contas. Tudo bem? Bacana. Leis, tirou a dúvida? Tranquilo? Joia, gente. Sem problema, vamos perguntando lá. Leis, tirou a dúvida? Ficou legal? Pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aí, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Vi que várias pessoas entraram no decorrer da aula aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou Elias Daniel, né? Acho que a Erika entra depois, o José Otaviano, né? Estou vendo aqui, entra depois, está tudo legal? Então, ok, beleza. E outra coisa, gente, teve dúvida, sem preguiça. Tecla aí que eu já respondo para você. É essa a nossa intenção aqui de estar fazendo essa aula ao vivo, né? Que é para vocês já irem aproveitando ao máximo aí o nosso curso de matemática financeira que foi dado e garantir um resultado legal aí nessa prova do domingo. Vamos mais uma? Então vamos que vamos. Olha só, questão número 8, gente. Olha outro tema, pessoal, que eu vi em vários momentos aí ser cobrado pela FDRH, né, da instituição de vocês aí do final de semana. O cara falou assim, tem uma taxa real de juros de 20%, mas o problema é que o capital inflaciona 10%. Então, que taxa que está acontecendo nessa operação financeira? Né? Então, gente, vamos recordar aqui o seguinte. Ó, macetinho. Né? Nos nossos vídeos básicos de teoria, eu tinha comentado isso com vocês. ARI. O que é isso, Elias? Ó, leva isso aqui para a prova. A taxa aparente é o produto da real pela inflacionária. Tá? Então, esse é um macetinho clássico aí para matemática financeira, para você matar essas questões que envolvem inflação. Lembra do ARI. A é aparente. Tá? Então, pessoal, A aparente, R é real e I significa taxa de inflação. Fechou? Então, ARI, equaçãozinha que vai fechar o nosso resultado. Bom, então, olha só. Quanto que é a taxa real? 20%. Mas lembra que os coeficientes financeiros sempre são 1 mais alguém, né? Você nunca vai usar 0,2 aí. Né? O que você vai ter que fazer? 1 mais 0,2. Então, ó, 1 mais 0,2. Gente, esse 1 existe por causa dos 100%. Por isso que existe esse 1 aí. Tá? Então, fica ligado lá. E 1 mais a inflação, que é de 10%. Então, você vai encontrar um coeficiente aparente. Eu vou fazer a continha com vocês lá. 1,1 vezes 1,2. Marlova, pode sim. Sem problema, pode fazer inflação. Elias, eu quero fazer 20%, tudo bem. Você só vai fazer um pouquinho mais de conta, mas sem problema, pode fazer inflação. Né? E outra coisa, eu vou sugerir para vocês uma outra solução para esse tipo de questão. Eu vou aplicar a fórmula, que é o método clássico aí da matemática financeira. Né? Então, gente, ficou 1,2. Isso aqui representa, pessoal, 20%. Tá? Então, isso aqui representa 20%.
Tudo bem, Marlova? Você pode fazer em forma de fração sem problema algum. Isso aqui representa quanto, gente? 10%. Então, 1,2 vezes 1,1. Se você fizer essa continha aí, você forma percentual, como que você escreve? Lembra que o 1 é só o coeficiente inteiro, né? Para representar os 100%. Isso significa, gente, um aumento de 32%. Né? Então, você olha só a casa decimal, tá? Olha só a casa decimal lá. Então, no caso, as duas casas decimais, 32%, resposta alternativa E, a solução correta. Né? Agora, vamos supor que você queira, aliás, eu não gosto muito de fórmula, não me adapto muito bem às fórmulas, tal. Como que a gente poderia fazer isso aí sem ter a formulinha? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar um raciocínio legal aqui para vocês. Eu, particularmente, quando vou responder as questões, eu respondo assim, né, usando esse método aqui. Ó. É que tem vários alunos que, como o cara já vem estudando, já conhece a fórmula, lembra lá do Ari e tal, e aí, aliás, eu prefiro fazer pela fórmula, tudo bem. Né? Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Pega um capital de R$100, inflaciona 10%. Ó, inflaciona 10%. Para quanto que vai esse capital, pessoal? 110. Tudo bem? Inflacionou 10%, ele vai para 110. Agora pega esse capital de 110 e dá o aumento de 20%. Ele vem para 132. Vai dar 22 de aumento. Né? Se você calcular 20% de 110, você vai encontrar 22. Então ele vem para 132. Vocês perceberam? Ó, aumentou 32%. Olha o aumento aqui, gente. Ó. Quanto que aumentou daqui para cá? 32. Então eu vejo assim, é uma solução muito mais lógica, muito mais bacana aí, muito mais rápida. Né? Você não precisa, né? Igual, de repente você fazer com forma de fração ali, igual a Marlova propôs. A gente pode fazer sem problema algum, mas entre todas as técnicas aí, eu particularmente fico com essa por último. Mais fácil, com certeza alguma. Né? Então, isso, Marlon, primeiro você faz a inflação, depois o juro. Primeiro você inflaciona, depois o juro. Tá vendo? Então você inflacionou, calculou o juro sobre a inflação, aí você tem a taxa de aparente que foi aplicada aí no exercício. Tudo bem, galera? Ficou legal? Gente, mais alguma pergunta? Eu tô vendo a Tatiana tá teclando aqui, deixa ela terminar. Vamos lá, acho que ela vai fazer alguma pergunta. E aí eu já vou na sequência com o próximo exercício. Gente, ó, importante essa questão. Essa aula que nós estamos fazendo aqui, gente, vai ficar gravada. Né? Se você quiser retomar, assistir de novo a aula, bacana. Né? Sempre, Tatiana, você vai chegar usando a regra de 3. Foi o que eu fiz ali na questão. Aqui, sempre, né? Sem problema algum. Sempre você vai chegar usando a regra de 3. Né? Que aí você consegue evitar a fórmula. Né? Evitou fórmula, galera, a melhor coisa que tem para a prova do concurso. Tá? A melhor coisa que existe é você evitar a fórmula. É só você ir pelo raciocínio quantitativo. Aumenta 10%, desconta 10%. Tem umas, com, por exemplo, equivalência de capitais, né? Que nós vamos entrar agora numa questão aí. Não vamos conseguir sem uma formulinha básica. Né? Vou precisar de uma formulinha lá, mas vocês vão ver que a gente consegue evitar aquelas fórmulas extensas, né, que existem dentro da matemática financeira. Tudo bem, galera? Tudo bacana? Vamos em frente? Show de bola até aí? Legal. E vamos confiante para a prova, hein? É importante você dormir e acordar todo dia pensando na vaga. Né? Uma vaga é minha. Né? É isso que você tem que pôr na tua cabeça. Né? E bater em cima aí de estudar. Né? Reta final é isso aí, galera. Não tem jeito. Pessoal, e temos mais 3, 4 questões aí para a gente finalizar a nossa primeira revisão de matemática. Matemática nunca é demais. Sábado de manhã vamos fazer mais uma, tá? Fiquem atentos aí, né? Então, sábado de manhã vamos fazer mais uma às 9 horas da manhã, horário de Brasília. 9 da manhã vamos para a nossa segunda revisão de matemática. Só que aí eu vou rever raciocínio lógico, tá? Hoje eu separei as questões de matemática financeira. E aí, na nossa aula de sábado, são 5 questõezinhas, né? Pelo menos é o que a banca prometeu aí fazer.
Mas qualquer questão te põe à frente de um monte de gente. Você pode estar certo disso. Né? Então você não pode ir para a prova, vou chutar, vou... Não, não, não. Vamos ganhar a questão. Né? Vamos partir para a briga aí em cima da questão. E aí, na nossa aula de sábado de manhã, vou estar fazendo um resumão geral aí do que eu acredito que seja possível a banca estar cobrando no final de semana. Tá? Gente, olha só, questão número 9. Vamos nessa. Uma empresa parcela a venda de seus produtos que podem ser financiados em 2 vezes. Vamos desenhar, então, a nossa linha de fluxo de caixa aqui, pessoal. Vamos nessa. Olha só. Você vai financiar em 2 vezes. Então, aqui estão as minhas 2 parcelas. Ó. Hoje, momento 0. Tá? Hoje é o momento 0. A minha primeira parcela e a minha segunda parcela. Tudo bem? Então, hoje, momento 0 e as 2 parcelas. Por meio de uma série uniforme de pagamentos postecipada. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai pagar no final do período. Então, ele vai pagar a primeira parcela no fim do primeiro mês e a segunda parcela no fim do segundo mês. Por isso, postecipado. Então, vamos destacar isso aqui. Ó. Postecipado, no final do período. Taxa de 10%, regime, juros compostos. Tá? Então, gente, ó, taxa 10%, regime, juros compostos. É importante que você faça isso porque você pode confundir as formulinhas lá de juros simples e juros compostos. Então é importante frisar isso, já sabemos que é taxa sobre taxa. E os meses considerando os 30 dias. Tá vendo lá, Leici, sua pergunta, né? Quando a gente começou a aula, ali, a gente tem que considerar o mês com 30 dias? Comercial, sim. O ano, 360 dias. Né? O ano, 360 dias. Né? Então, tudo tá básico. Né? O ano a gente considera 360 dias. O mês consideramos comercial. Né? Se você for fazer cálculo exato, aí o ano, 365 dias. Cada mês você tem que contar quantos dias tem. Mas acredito realmente em juros simples ordinários ou juros compostos, sem ser exato. Gente, se o cara pagar 1.000, se o indivíduo comprar um produto de 1.000, qual que é o valor de cada parcela? Né? Então, quer dizer, se hoje for 1.000, vamos supor que ele vai ter que pagar hoje aqui, ó, um artigo que vale 1.000, aqui ele vai pagar uma parcela X e aqui ele vai pagar uma parcela X. Né? Então, deixa eu dar um tempinho aí para vocês desenharem esse fluxo de caixa. Está desenhado o problema financeiro, é isso aí. Né? Hoje vale 1.000, daqui um mês é uma parcela X e no próximo mês ele vai ter que pagar mais uma parcela X. Tudo bem? Bom, então como que a gente compara esses capitais, pessoal? Sempre, o que você vai fazer? Você vai calcular o montante do valor à vista. Vamos supor que ele não fosse pagar 1.000 hoje. Vamos supor que ele fosse pagar 1.000 daqui 2 meses. Quanto que seria esse valor? Então vamos lá. Ó, quanto que é o montante? 1.000 que multiplica 1,1. Calma aí, Elias, porque 1,1, 10%, né, gente? Ó a taxa lá, pessoal, no enunciado da questão, 10%. 1,1, tá? 10% aqui, certo? Elevado ao quadrado. Então, se ele não fosse... O que eu estou fazendo aqui, gente? Se ele não fosse pagar hoje, né, então o valor daqui a 2 meses seria isso aí. Então, daria, gente, 1.000. Se você fizer essa conta 1,1 ao quadrado, você vai encontrar 1,21. E aí esse valor vai dar 1.210. Tá? Então, suponha que você chegue numa loja, o cara fala assim, não vou pagar hoje, vou pagar daqui 2 meses. O cara vai calcular os juros, vai falar, meu amigo, ó,
daqui 2 meses está valendo 1.210. Então, Lucas, ó, só vamos tirar uma dúvida aqui. Olha só. Ele rendeu aqui, ó, ele rendeu um período. Olha a contagem do período, Lucas, como que você vai fazer? Ele rendeu um período, certo? E depois rendeu mais um período. Visualizou? Vou repetir lá. Ele rendeu um período e depois rendeu mais um período. Por isso que eu elevei ao quadrado. Ficou bacana? Show de bola? Legal, é isso aí. Então, 1.210, né? Gente, e olha só. Essa parcela aqui, em 2 meses, ela não seria mais X. Certo? Ela teria um juro em cima dessa parcela. Então, vamos calcular o montante dela aqui. Qual que é a jogada? Você igualar os dois montantes. O montante 1.000 na data 2 é igual ao montante de X mais esse X aqui na data 2. A partir do momento que você iguala os montantes, você equilibrou a sua dívida. Quer dizer, o que você pagaria à vista torna-se igual ao que você pagaria a prazo, e aí você tem o valor da parcela. Tá? Então, gente, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o montante que eu vou chamar de 1, que é a da primeira parcela. Tá? Mas, Elias, por quê? Porque você não vai pagar a parcela aqui. Você quer pagar a parcela aqui, junto com o capital de R$1.000. Então, pega esse X aqui e leva para uma data futura. Capital, gente, X vezes 1,1. Porque ele rende um período só, pessoal. Né? E aí, mais X. Por que mais X? Porque tem mais a segunda parcela que o cara tem que pagar. Né? Então, o que você faz numa situação como essa, gente? Você tem que levar todos os capitais para uma única data. Tá? Você tem que pegar todos os capitais e levar para uma única data. Sugestão, né? Você voltar nos nossos vídeos, nas aulas básicas, e entrar no conteúdo equivalência de capitais. Lá tem, né, eu dou toda a explicação básica lá da matéria, como que é uma equivalência. Agora, para essa reta final aqui, o que eu sugiro? Você olhar esse tipo de situação. Né? Você vê que os capitais aqui estão em datas diferentes. O 1.000 está no 0, esse X aqui está no 1, esse X aqui está no 2. Não pode acontecer isso, gente. Tá? Numa prova, no concurso. Todos esses capitais têm que estar num único lugar. Então, eu peguei esse 1.000 aqui, calculei o montante dele, está aqui. Peguei esse X aqui, calculei o montante dele, está aqui. E agora nós vamos igualar os dois montantes. Ou seja, 1,1x mais x. Esse é o montante das parcelas. Ó. 1,1x mais x vai ter que ser igual a 1.210. Né? Então, resumindo, o que eu fiz aí, gente? E o que é importante que você faça na sua prova. Né? Não é nem questão eu fazer aqui, é você fazer na sua prova. Você capitalizar os valores até uma data única. Esse é o macete. Capitalizar até uma única data. Tá? Então, vai ficar 1,1x somado com x. Isso dá, gente, 2,1x igual a 1.210. E agora, conclusão, só para a gente fechar, isso aqui é um símbolo de conclusão matemática, tá? X é 1.210 dividido por 2,1. Bom, já trouxe a continha pronta aí para a gente não precisar ficar fazendo. Resultado disso aí, 576,19. Tá? Então, 576 com 19 centavos. Esse é o valor aí para cada uma das parcelas. Né? Então, qual que é o truque? É você capitalizar todos eles para a mesma data. Tá? Então, faça isso na sua prova. Se você quer substituir uma dívida por outra, capitaliza todo mundo, joga tudo para uma única data e iguala os montantes. Guardem esse recado aí, pessoal. Capitalizar todos para uma única data e igualar os montantes. Esse vai ser o segredo para responder esse tipo de questão. Então, né, isso é chamado
equivalência de capitais. Tudo bem? Bacana, legal. Bom, tecla para mim. Gente, o meu vídeo aqui foi interrompido para mim mesmo. Foi interrompido para vocês ou não? Dá uma olhada para mim aí. É? Aqui, beleza. Voltou. Tá. Não, agora voltou ao normal aí. Pois é, interrompeu aqui. Muito bem, moçada, vamos lá, né? Reta final aí da nossa primeira revisão de matemática, não se esqueçam. Sábado de manhã temos mais uma revisão, né? Que é para ir para fechar a prova de uma vez, hein? Vai com a ideia de gabaritar a prova, hein? Vai com essa ideia aí, né? Vamos tentar fechar essa prova de matemática financeira. Eu estive olhando outras questões, outras provas da banca, óbvio, né? Para eu fazer essa revisão aqui, eu dei uma estudada lá na Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos, que é a banca que vai estar fazendo a prova de vocês. Gente, as questões são tranquilinhas, hein? Não tem erro, né? Os caras testam uma matemática financeira básica. Não vai apavorá-la na hora da prova. Porque às vezes você está resolvendo, você acha, meu Deus, está difícil. Não está, né? É que você está tenso por causa da prova. Vai com calma aí, respira fundo, né? Controle de respiração, tudo isso aí vai influenciar, né? Então, é que às vezes a gente sempre acha que a prova que a gente está fazendo é a mais difícil, né? Sempre é assim, né? Pô, para mim caiu a prova mais difícil. E não é verdade, né? As provas elas têm um nível, mantém esse nível aí para todos os concursos. E realmente é uma prova bem tranquila aí para ser feita. Gente, questão número 10, se eu não me engano tem mais 3 questõezinhas aí, a gente vai ter mais uns 15 minutinhos. Eu já libero vocês aí dessa nossa aula de hoje. Olha só, o indivíduo comprou um título perpétuo, né? Então, o que é um título perpétuo? É o título que vai render até o fim da sua vida. Cara, diz que caiu tudo aí, ó. Caiu o áudio. Ah, som. Testando, gente. Vamos ver se voltou. Pois é, tá dando uma oscilada aí. Vamos ver se a gente já mata logo essas questões aí para não ter mais esse problema. Bacana, vamos embora, vamos nessa. Não tem jeito, pessoal. Velocidade na internet. Ó, então eu estava comentando com vocês, o título perpétuo. Vamos lá. O que significa isso? Que você vai receber até o fim da vida. Exemplo, aposentadoria, um título perpétuo. Aluguel. Aluguel é um título perpétuo, né? Então, rendas perpétuas a gente recebe até o final da vida. Com certeza, Lucas, temos que evoluir bastante ainda, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos nessa. Já voltou aí, já estabeleceu o contato, vamos que vamos. Ó, gente, um título perpétuo, ó, uma setinha aqui para você não esquecer, leva isso para a prova. Se tiver títulos perpétuos, você matar. Perpétuo na tua vida é seu pai. Então lembra do pai. Nosso pai será perpétuo. Beleza, mas tá, beleza. O que é pai? Pai é a parcela. O A é o valor líquido, o valor presente. E o I representou taxa. Tá? Então falou perpétuo, lembra do pai. O pai será perpétuo. Aí, nessa nossa questão aqui, parcela 500. Eu quero saber o A. E a taxa anual, ó, o detalhe, gente. A parcela é semestral. Pessoal, a parcela é semestral. E a taxa é anual. Tá o som ainda aí, pessoal?
Tá o som para vocês? Tudo bem? Não, tudo bem. Foi o que eu falei para vocês. A cara do professor aí não vai ajudar em nada, não. Escuta a minha voz aí, meu irmão. Olha as questões e já era, né? Se a cara do professor ajudasse, tudo bem, mas não ajuda. Então, vamos mandar ver. Vocês estão ouvindo o áudio aí? Vocês estão vendo o áudio aí? Tá show de bola. Ó, então, gente, com certeza. Aí 500. A é o valor presente e I é a taxa. Só que essa taxa, gente, é de 21% ao ano. Então, o que significa isso? Que se uma pessoa aplicar R$ 100 hoje, depois de um ano, ela vai ter 121. Tá? Se a pessoa aplicar R$ 100 hoje, depois de um ano, ela vai ter 121. Então, semestralmente, quanto que tem que dar para chegar nos 21%, gente? Ó? A cada semestre aqui, quanto que a pessoa vai ter que aplicar? São 2 períodos, certo? Então, são 2 períodos. Então, como que você vai calcular essa taxa? Deixa eu dar o princípio lógico matemático aqui para você. Você calcula a raiz... Bom, para mim voltou o vídeo aqui, espero que vocês também. Raiz quadrada de 121 dividido por 100. Você fala, calma aí, Elias, o que você está fazendo aí? Gente, raiz quadrada porque são 2 períodos. Se fosse 3 períodos, deveria ser uma raiz cúbica. Não acredito que a banca vai fazer isso. Né? No máximo aí uma raizinha quadrada para você calcular. Até porque raiz cúbica já começa a se tornar um problema matemático bem complexo. Né? Raiz quarta, banca no máximo uma raiz quadrada. Então, o que eu vou sugerir? Você quer calcular quanta taxa aqui e quanta aqui. Como são 2 períodos, como que eu inverto o processo? Eu calculo uma raiz quadrada de 121 para 100. Isso vai dar 1,1. Esse é o macete, tá? Ou seja, ó, raiz de 121 vale 11, raiz de 100 vale 10. O que é esse 1,1 aqui, gente? Ele representa uma taxa de 10%. Então, essa vai ser a jogada aí para você descobrir essa taxa. E realmente, né? Agora eu vou fazer a prova real ali para mostrar para vocês. Ó. Aumenta 10% aqui. Ó, aumenta 10% aqui. Gente, só mais uma orientação. O que eu fiz? O processo contrário. Você tem esse valor e esse, como que você volta para descobrir essa taxa aqui em cima? Ó, foi isso que eu fiz, tá? Então, o macete é dividir e calcular a raiz quadrada. Que aí você tem a taxa. Quer ver? Pega 100 e aumenta 10%. 110. Pega 110 e aumenta 10%. 121. Então, é uma taxa semestral de 10%. Tá? Então, esse é o... Você faz a divisão inversa e calcula a raiz quadrada. Então, a taxa vai dar 10% ao semestre. Né? O que levou a um valor atual, pessoal, de 500 dividido por 0,1. Né? E aí temos, então, um valor presente líquido de 5.000. Está lá a solução. Né? Bom, tem essa... claro, né, nesse problema em particular, gente, surgiu ali essa jogadinha da matemática básica que eu precisei fazer, mas a ideia é lembrar do pai. Tá? Lembra do pai. Parcela, valor à vista, valor presente e taxa, fechando aí uma renda perpétua. Né? Então, é uma renda que o tempo tende ao infinito. Você vai receber até o fim da vida. Tá? Então, é isso. E aí fica o macete da matemática básica aqui para você voltar à taxa. Né? Só vou destacar aqui para vocês ficarem ligados. Ó. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com matemática financeira. Tá? Isso aí é um macetinho da matemática básica para você calcular aquela taxa de retorno lá. Né? Quer dizer, dado o valor final e o valor inicial, como que você calcula a taxa? Divide, calcula a raiz quadrada. Se fossem 3 períodos, raiz cúbica. Se fosse 4 períodos, raiz quarta. Não acredito em situações assim para a prova de vocês. Né? Até porque é uma prova de matemática financeira básica e não uma prova avançada aí de matemática financeira. Tudo bem, pessoal? Bacana? Então tá, gente, de novo meu vídeo sumiu aqui, mas eu acho que o som tá bacana, né? Todo mundo tá recebendo, pessoal? Manda para mim aí, Leice, Amanda, Lucas.
Marlon, tá tudo legal aí? Estão recebendo som numa boa? Henderson, bacana. Marlova, Aline, show de bola. Então vamos que vamos nas duas últimas questões, então, para a gente fechar. Pessoal, em relação aos sistemas de financiamento. Então, em relação aos sistemas de financiamento, eu quero retomar com vocês aqui duas questões. Teoria e uma questãozinha de cálculo a respeito de um saque, de uma amortização constante. Né? Então, vamos recordar. No saque, no sistema de amortização constante, olha só, no saque, sistema de amortização constante, os juros decrescem com o tempo. Sim, qualquer amortização, os juros decrescem com o tempo. Para taxa não nula e para um prazo maior que 1, com certeza. Né? Então, a gente tem 1 verdadeiro. Anota a observação aí, leva para a prova. Anota lá. Qualquer sistema de amortização, os juros são decrescentes. Tá? Em qualquer sistema de amortização, os juros são decrescentes. As parcelas de um financiamento price e um saque são iguais no último período. Falso. Gente, as parcelas price e saque são diferentes. O price é constante. Anota a teoria aí também, gente. Na tabela price, a parcela é constante e no saque, a parcela é decrescente. Depois eu vou fazer uma tabelinha aí, resumindo os comparativos para vocês, tá? No sistema price, a amortização é crescente, sim. Né? Então, no sistema price, a amortização é crescente. Então, gente, teoria verdadeira. Né? E é claro, eu vou fazer uma tabelinha aí com um resumão dos sistemas saque e price, né? Para vocês fazerem as comparações. Tá? Então, vamos lá. Saque. O que acontece com a amortização? O que acontece com juros? E o que acontece com a parcela? No price, também. O price também é chamado francês, tá? Sistema price, pessoal. Sistema francês de amortização. Sistema habitacional que a Caixa Econômica adota nos financiamentos. Saque. Isso é o que a Caixa Econômica adota nos financiamentos, hein? Fiquem atentos aí. Casa própria, tá? Sistema de financiamento habitacional, gente, no Brasil. Caixa Econômica Federal, saque. Amortização constante. Então, amortização constante. Juros decrescentes e parcela decrescentes. Price, amortização crescente, juros decrescente e parcela constante. Então, essa é a comparação dos dois. Tá? Então, guarda lá. No saque, a amortização é constante, juro, parcela decrescente. No price, a amortização é crescente, juros decrescem e a parcela permanece constante. Esse resumão de teoria aqui pode salvar a tua pele aí no final de semana, hein? Presta atenção nele aí, gente. Ó, vale a pena você levar essa tabelinha aqui para a prova, hein? Tá? Vale a pena estar levando para a prova a tabela. Caiu o áudio aí, gente? A gente só está fazendo os últimos ajustes aqui para a gente dar sequência e finalizar. Tá? Legal, ok, voltou. Gente, cai. Não tem como, né? E olha que nós temos uma internet dedicada aqui só para o Elo Concursos, né? A nossa é dedicada e às vezes ainda assim tem probleminha, né? Bom, bacana, vamos lá? Duas questõezinhas aí para a gente fechar. Pessoal, o indivíduo faz um financiamento de 100 mil a ser pago em 100 parcelas pelo saque. Então vamos recordar como que faz essa tabelinha. Assim, ó. Você tem um saldo devedor, você tem uma cota de amortização, juro e a parcela. Tá? Então, sempre a tabelinha assim, saldo devedor, amortização, juro, parcela.
Aí, gente, 100 mil começou o financiamento. Então, não tem amortização, não tem juros, não tem parcela. No momento 1, isso aqui seria a data 0, tá? Ó, a data 0. Na data 1, no primeiro momento, quanto que vai amortizar? São 100. Então, vai amortizar 1.000. Né? Deixa eu colocar aqui, 100 mil. Pessoal, aí você divide por 100, a amortização vai dar 1.000. Quanto que vai dar de juro? 1% em cima de 100 mil, que é o que você está devendo. Né? Então, calcula lá, 1% em cima de 100 mil também vai dar 1.000. Então, significa que a gente tem uma parcela de 2.000. Gente, o que é a parcela? É a soma da cota de amortização com juros. Tá? Então, pessoal, a parcela é a soma da cota de amortização com juros. Né? Então, 1.000 somado com 1.000, chegando no total de 2.000. Bom, amortizou 1.000. Amortizou 1.000. Então, a nossa dívida caiu para 99 mil. Porque amortizou 1.000. Né? Então, você vai olhar aqui, ó. Amortizou 1.000. O que era 100, como amortizou 1.000, então a gente cai para 99 mil. Continua, olha só, continua 1.000 de amortização. Né? Então, gente, continua 1.000 de amortização. Agora, o juro, 2% em cima de 99. Né? Então, vamos fazer a continha lá, gente. Calcula lá, 2% em cima de 99. Vamos fazer essa conta? Então, vamos nessa. Ó. 2%, pessoal, 2% em cima de 99 mil. Então, simplificou. Né? Aí deu 198.980. Tá? Esse é o cálculo do juro, ó. 1.980. Agora você fechou a questão. Por quê? Então, gente, caiu. Aliás, é de 1% e não 2%, né? Desculpa, pessoal. Eu fiz isso. Sim. Silei, perdão, gente. Eu calculei 2%. Perdão, pessoal. É 1%, né? Tá? Deixa eu voltar essa continha aqui, ó. Eu estou fazendo com a taxa. Volta lá. Eu estou fazendo com a taxa de 2%. Deixa eu apagar isso aqui, gente. É 1% de juros, tá? Vamos voltar e vamos fazer essa conta aqui. Não sei de onde que eu tirei esses 2%. Ó. Então, é 1% em cima dos 99 mil. Né? Então, gente, ó, 1% em cima dos 99 mil. Então, vai simplificar os zeros. Agora, você vai ter um juro de 990. O que dá 1.990. Fechou? Legal. Daqui para frente, você não precisa mais ficar calculando juros, porque as parcelas decaem de forma igual. Decaem em PA. Tá? As parcelas vão decair em PA. Gente, então se a primeira parcela é 2.000, a segunda 1.990, então a terceira parcela vai ser quantos? 1.980. E a quarta parcela, gente? 1.970. Fechou. Então, essa é a resposta para o exercício. Alternativa A. Tá? Então, isso é um saque. Você calcula o juro, tá vendo? É uma continha simples para ser feita. Vale recordar essa propriedade de PA aí, gente. Ó, a parcela decaindo, decaiu 10. Então, ela vai decair 10 até o último pagamento. Isso aí a gente chama de PA, sequências aritméticas, que, aliás, na nossa aula de matemática, vamos recordar as equações. Tá? Então, 1970, letra A. Né? Gente, e finalizando, então, nossa última questão aqui de matemática financeira. Olha só, quando você tem um fluxo de caixa e ele quer comparar dois investimentos,
O valor, o investimento que vai ser mais viável, o investimento que vai ser melhor você executar, é aquele que tem um VPL maior. O que é o VPL, pessoal? É valor presente líquido. Tá? Então, valor presente líquido. O que ele quer dizer? O lucro da operação. Tá? Então, o VPL é valor presente líquido. E TIR, que está dado aí na questão, representa taxa interna de retorno. Então, duas condições, gente. A TIR tem que ser maior que os juros do mercado. E, segunda condição, o VPL tem que ser o maior possível. Então, quem é o melhor financiamento? É aquele que tiver o maior valor presente líquido. Maior VPL. Então, valor presente líquido. Tá? Então, olha só, são feitos dois financiamentos. Tá? Então, pessoal, são feitos dois financiamentos. Érica, não tá saindo som aí, gente? Não tá funcionando? A Mar não tá ok. Érica, às vezes é um probleminha no seu PC, né? Aí, ok. Quem tá acompanhando a gente ao vivo aí, gente, tá tudo ok? Tá tudo bacana? A Tatiana tá ok, tá vendo? Isso. Então, rapidão ali, entra de novo. Mas embora a gente também já tá, a Kaline tá bacana lá, o José Otávio também, então assim, eu acho que é um probleminha. É que o nosso, dá problema pra gente aqui quando a conexão não tá legal, aí o problema aqui é nosso. Agora, caso contrário, dificilmente a gente tem problemas aqui de transmissão ao vivo. E às vezes, gente, o vídeo também fica bastante pesado. Muitas vezes a gente transmite sem vídeo, para não pesar tanto aí o nosso sistema. Bom, vamos lá. Então, você vai ter que olhar a TIR. O que é TIR? É taxa interna de retorno. Se as duas forem maior do que o juro, os dois projetos são viáveis. Vamos dar uma olhada. O que ele falou para a taxa de mercado, pessoal? Que ela é de 10% ao ano. Dá uma olhada lá. A taxa mínima de atratividade. Isso aqui, gente, representa taxa de mercado. Taxa mínima de atratividade. É o juro que é pago no mercado. Tá? Juro do mercado. Então, taxa mínima de atratividade. 10% ao ano. Então, as duas, tanto do projeto X como do projeto Y, as duas tiers são maior do que o mínimo. Então, os dois projetos são viáveis. Um projeto é inviável, os projetos viáveis. Um projeto é inviável quando a TIR é menor do que a atratividade. Né? Vamos supor que um desses projetos aí tivesse uma TIR de 9%, já elimina. Ele nem é viável, porque a TIR é menor do que a atratividade. Então, os dois são viáveis. Agora, entre eles, qual é o melhor? O Y, porque tem maior VPL. Né? Então, olha só. Y deve ser escolhido. Por quê? Porque tem maior valor presente líquido. Tá? Então, o que você pode resumir a respeito de alternativas de investimento? Para ser viável, a TIR tem que ser maior do que a taxa de juro e o melhor projeto é aquele que tiver maior valor presente líquido. Então, resposta para o exercício. A decisão que deve ser tomada entre X e Y, investir em Y, porque ele tem o maior valor presente líquido. Tá? Então, alternativa C, resposta correta para a questão. Tudo bem, pessoal? Então é isso, gente. Né? Nossa aula de matemática financeira, revisão geral era essa. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa nossa lista de questões. Tentei resumir ao máximo aí o que a banca pode estar cobrando. Tá? Claro, né? Estudei antes aí as questões para estar dando essas dicas para vocês.
Usei um pouco da minha experiência de prova de concurso aí para estar dando essas orientações, mas eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido bem proveitosa para todos, né? Espero que vocês tenham realmente curtido aí e aproveitado essa nossa revisão geral aí de matemática para as provas, para essa prova em particular aí do concurso de domingo para vocês, né? Só é uma pergunta lá, gente, antes de eu finalizar. O jogo simples é melhor do que o composto quando o tempo é menor do que 1, Marlon. Tá? Quando o tempo é menor do que 1. O jogo simples é melhor do que o composto quando você tem um tempo menor do que 1. Aí você tem o jogo simples melhor do que a aplicação composta. Por exemplo, meio ano. Meio ano é melhor aplicar em juros simples do que em juros compostos. Claro, se você comparar mesmo capital, mesmo taxa, tudo bem? Bacana? Então é isso, gente. Um grande abraço para todos vocês. Bons estudos, caprichem, pensem na vaga, fiquem ligados, né? A prova já está aí no final de semana, então vamos nessa, né? E no sábado pela manhã vamos fazer mais uma aula de revisão geral de matemática. Vou contar também com a presença de todos vocês aí para a nossa revisão geral, raciocínio lógico e matemática, as dicas finais para essa prova de vocês, tá? Isso, 9 da manhã, Marlon, horário de Brasília, tá? 9 da manhã, horário de Brasília. Como tem pessoas, né, que assistem aulas, às vezes, nessa transmissão online aqui em outros horários, então, horário de Brasília às 9 da manhã. Galera, é isso. Fiquem com Deus, um abraço, tudo de bom. Até sábado, nos vemos. Valeu, até mais. A gente se vê.